Olá, espectadores do Filosofia on Face, mais uma edição do projeto Filosofia na Quarentena, organizado pela incrível pessoa do professor Emiliano Aquino. A nossa live está começando. Eu vou esperar um breve momento antes de começar a exposição para que a live possa estar com mais pessoas. Então, peço a você que já está nos vendo, que compartilhe no seu perfil, compartilhe com seus amigos e que vocês possam estar presentes aqui junto conosco hoje nessa discussão que eu considero importante e fundamental. Nós estamos em um tempo de pandemia, a pandemia de coronavírus, estamos todos assustados com essa problemática gigantesca e acho que a gente pode voltar o nosso olhar para a nossa história e perceber como já povos tradicionais, já lidam com esses desafios desde muito tempo e como nós podemos aprender com as experiências destes povos, né? Então, enquanto não começa, eu estou colocando uma música aqui, tá? Fazendo um pouco de performance, esperando o comparecimento já de mais pessoas. Dentro de alguns minutos a gente começa. Um abraço, meu amigo Felipe, professor da UFAC na Federal do Acre, está lá perto dos povos amazônicos. Um abraço, meu querido. Esperar. Nós vamos falar sobre essa obra hoje, A Queda do Céu. Quais são as palavras do xamã Yanomami? Balançando aqui o maracá do xamã, espantando também todo o baixo astral que essa chauara, essa epidemia pode estar causando na gente. É um momento também de se fortalecer e um bom caminho para esse fortalecimento se dá através também da compreensão, da perspectivação desse acontecimento, né? Acho muito válida a postura dos filósofos contemporâneos hoje de estarem tratando do fenômeno quase que de modo ao vivo. Isso é muito raro de ver na história da filosofia, a filosofia pensando algo que está ocorrendo simultaneamente, né? Um pouco do contrário da metáfora do Hegel sobre o voo da coruja, que essa coruja seria a filosofia e
ela só dá o seu voo depois que o dia acontece, a realidade acontece, a noite vem. Não é o caso agora da filosofia contemporânea, ela está pensando em ato esse acontecimento. Então, muitos textos estão surgindo por conta dessa pandemia sobre o coronavírus, desde um ponto de vista biopolítico, que é fundamental, desde um ponto de vista ético, textos menos pretensiosos também, como o texto do filósofo Paul Preciado, onde há um relato mais pessoal dessa questão. A minha contribuição nesse processo vai ser justamente apresentar uma parte da obra A Queda do Céu, escrita por Davi Copenhague e o antropólogo Bruce Albert, para mostrar, ter mais uma perspectiva nessa análise filosófica sobre o coronavírus, sobre esses tempos de pandemia. Tá certo? Eu vou me apresentar rapidamente antes, isso não é importante aos demais, mas eu sou Matheus Uchoa, eu sou filósofo, tenho graduação em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em filosofia também pela Universidade Federal do Ceará, com um breve estágio na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. Um abraço também para os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, que podem estar presentes nessa live. E concluí também o meu doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É um pouco do meu percurso como pesquisador na filosofia se dá justamente como ponto de partida em uma análise da crítica da economia política do Marx, onde eu analisei ali o livro 1 do Capital, sobre a forma mercadoria, a relação fetichista da mercadoria. Depois eu fui estudar Walter Benjamin no mestrado, a obra das passagens, um desdobramento da crítica do valor que se encontra presente também na obra do Benjamin, mas no doutorado eu mudei de direção um pouco, também muito influenciado por Walter Benjamin, nessa questão de fazer uma crítica do modo do pensamento filosófico contemporâneo se baseasse na representação, na primazia da figura da subjetividade. Então, fui pegando leituras críticas da subjetividade moderna, do paradigma da representação moderna na filosofia, e cheguei a autores do campo da antropologia, por exemplo, com Claude Lévi-Strauss e, sobretudo, Eduardo Viveiro de Castro, na obra Metafísicas Canibais. Então, minha tese, dentre outras coisas, tratou um pouco também dessa relação com outros mundos, com mundos fora da perspectiva antropocêntrica, e esse foi o meu contato via teoria, por exemplo, que eu tive com o universo do pensamento indígena. A gente pode começar falando, vocês continuem compartilhando a live, o link da live, convidando seus amigos, tá certo? Um pouco desse contexto atual, que é o de perda do mundo. Nós perdemos o nosso mundo. Perdemos. Né? Nós estamos enclausurados, todos nos nossos lares, devido a esse isolamento social necessário para conter a pandemia do coronavírus. E isso me lembrou uma reportagem que saiu há uns meses atrás do filósofo francês Bruno Latour. Nessa reportagem, Bruno Latour alertava para que o sentimento de perda do mundo agora é coletivo. Se antes essa experiência de fim do mundo, de perda do mundo, era restrita a só determinados povos periféricos do chamado capitalismo tardio, agora essa condição é universalizada. Nós perdemos esse mundo. Eu gosto muito de utilizar o exemplo dos filmes de ficção científica, os filmes ditos distópicos, por exemplo. Um deles é um filme do diretor Terry Gilliam, chamado 12 Macacos. Acho que alguém já pode ter visto esse filme, eu recomendo. E nos 12 Macacos há uma frase icônica em que há escrito The future is history. O futuro é história. Ou seja, se o futuro é história, a gente pode estar, por exemplo, voltando o nosso olhar ao passado mais recente dessa história.
quase como seguindo o alerta daquilo que o filósofo Walter Benjamin nos deu, né, de soltar um olhar acerca da história, lendo essa história a contrapelo. Eu considero, sim, que a história, do ponto de vista dos indígenas, tem essa sua leitura, essa sua interpretação a partir justamente desse olhar a contrapelo. E esse olhar a contrapelo é dado pela perspectiva Yanomami. Né? Fim do mundo, muita gente está também um pouco receosa, ansiosa, eu também estou, eu não me encontro fora desse quadro clínico geral, que eu acho que está pegando geral em todo mundo, mas para falar sobre isso, o fim. O que é que a gente pensa sobre o fim do mundo? Eu estou falando de fim do mundo porque a obra A Queda do Céu, do Davi Copenaua, é uma narrativa, a construção de uma espécie de predição xamânica sobre um apocalipse que vai ocorrer com o mundo. Esse apocalipse leva o nome de A Queda do Céu, né, que dá o título, por exemplo, da obra também, do livro do Davi Copenaua. Quando a gente pensa em fim do mundo, vem logo a imagem, por exemplo, dos filmes de ficção, aquele fim catastrófico, iminente e imediato, onde o mundo explode e, de repente, tudo se encontra extinto, tudo se acaba. Infelizmente ou felizmente, as coisas na realidade não são bem assim. Quando a gente está falando de fim do mundo, a gente deve ter a ideia de que se tratam de fins imperfeitos. Fins imperfeitos. Ou seja, fins que nunca acabam, fins que nunca terminam e que, portanto, vão se amontoando em uma pilha, em uma montanha, e que a gente pode estar chamando essa pilha, essa montanha de fins imperfeitos, de fins que nunca acabam, de progresso. É o progresso, né, que está nos levando à marcha positivista desse progresso que nos levou a essa situação atual. Então, seria também um pouco isso, né? Afirmar que não é o primeiro fim e nem será o último. Portanto, nessa condição ínter, a gente pode suspender esses acontecimentos que podem nos levar a uma catástrofe também a partir dessa ideia que pode ser apresentada a partir da obra A Queda do Céu, do Davi Copenaua. O título da minha exposição se chama A Chauara da Mercadoria. Olha só, estou trazendo nessa exposição um tema que foi o tema da minha monografia, do meu TCC de graduação, sobre a mercadoria. Eu nem saberia que depois ia voltar a esse assunto depois do pós-doutorado, para vocês verem como é a questão. A chauara da mercadoria. Como eu já avisei na chamada de vídeo anterior, chauara é o termo que os indígenas Yanomami utilizam para se referir a séries de epidemias com as quais eles tiveram que lidar historicamente a partir do contato com os não indígenas, sobretudo com os brancos. Eles dão o nome dessas epidemias que estão, por sua vez, muito associadas às ações desses brancos, desses não indígenas em suas terras. Do que é que a gente está falando? Da garimpagem, da extração de madeira ilegal, da caça, né? E a ação desses agentes não indígenas provocam, liberam essas epidemias. Isso é uma alusão perfeita ao momento que nos encontramos, por exemplo. A gente sabe que dentro da história viral, dentro da história natural dos vírus, é natural esse movimento que os vírus se deslocam entre reinos até chegar em nós. O que é que acontece? Nós vivemos numa época de capitalismo globalizado intenso, né? Então, tudo que ocorre de predatório em uma determinada área tem a grande chance de se espalhar pela superfície do planeta em questão de dias, questão de horas, como, por exemplo, a partir do tráfego aéreo. O filme Dos Macacos, que eu falei no início da exposição, ele demonstra isso também, de como um vírus se espalha pelo globo, um vírus que dizima a humanidade através justamente desse tráfego aéreo, das pessoas viajando, né? Então, falar um pouco dessa condição epidemiológica, dessa epidemia com a qual a gente se encontra a partir dos indígenas, eu considero esse ponto fundamental. Eles chamam de chauara.
é a Shawara, são essas epidemias. Só que não são seres... a Shawara é considerado um ser. Os Yanomamis personificam esses acontecimentos maléficos. Essa personificação desse acontecimento maléfico, desse acontecimento viral, eles relacionam com a figura dos brancos. Então, eles afirmam que por trás dessas fumaças de epidemia, o termo que eles utilizam é esse, fumaça de epidemias, essa fumaça da Shawara, há um espírito canibal por trás delas, que leva o nome de Shawarari. O Shawarari seria um pouco essa imagem essencial da ação humana representada para eles, né? Então, vejam só como já é sofisticado a gente está tratando, perspectivando o problema atual a partir do ponto de vista indígena, tomando emprestado as categorias do pensamento indígena aqui. Né? Todos os méritos aqui é de Davi Copenau e de Bruce Albert. Estou simplesmente trazendo um pouco da minha interpretação para vocês. Eu considero, sim, necessário. A queda do céu, a meu ver, é o diagnóstico e o prognóstico mais importante e o mais certeiro de tudo isso que nós vamos falar. Né? O Francisco está dizendo aqui do conceito de terra sem male dos indígenas, justamente, né? Justamente essa que justificou um pouco a migração dos povos originários ali da Amazônia Central para a costa, em busca da terra sem males, justamente. Muito bom o comentário do Francisco, né? Então, a gente pode começar, de fato, aqui a Shawara da mercadoria. Bom, falar da relação dos povos ameríndios com a terra, com a natureza, exige de nós, né, não indígenas, experimentar um tipo de pensamento que é alheio a nós. Então, aqui requer também uma postura de uma humildade epistêmica, né, que é difícil por parte dos filósofos, por um tipo de eurocentrismo arraigado em nossa tradição, né? Considerar, por exemplo, Davi Copenau um xamã Yanomami, um pensador, um filósofo, pode ser visto como uma heresia para alguns, mas eu vejo muito pelo contrário. Isso é uma possibilidade de renovação da própria prática da filosofia e uma ruptura com o seu expediente colonial. Está muito em voga hoje a decolonialidade do pensamento, então um bom caminho, um bom início é justamente ler os autores indígenas. São eles que já têm conhecimento de fato dessas questões que vão cada vez mais incidir sobre nós daqui por diante. Portanto, também um pensamento e uma imaginação em torno daquilo que nos tornamos dissociados, né? Nós estamos, ao longo da nossa história, nós nos dissociamos de quê? Da natureza, da terra, né? Mas em algum momento nós sabíamos prestar atenção nisso. Então, ler A Queda do Céu é uma tarefa de rememoração, né, desse caminho. Eu estou platonizando aqui Davi Copenau um pouco, né? Mas trata-se também de lutar contra isso que acontece, ou seja, de nos curarmos. Não apenas uma cura do ponto de vista do corpo, mas do pensamento também. Dessa separação, a partir do entendimento das práticas que nos falam de uma outra relação com as coisas, a prática de outras relações com as coisas. Então, o pensamento indígena que coincide, por exemplo, com aquilo que o filósofo Karl Marx falou no livro 1 do Capital, das relações fetichistas em torno da mercadoria, que alienam, de uma maneira total, as nossas relações sociais, as nossas relações humanas, que são mediadas através do fetiche determinado pela forma mercadoria, pelo valor contido nas mercadorias, né? Davi Copenau aqui, portanto, dá um complemento à crítica da economia política de Marx, no sentido de apresentar um terceiro valor contido na mercadoria, que é o produto da ação moderna e, sobretudo, o produto da ação desses homens brancos. Marx, no livro 1 do Capital, vai falar de dois valores,
contidos na mercadoria, nos objetos produzidos. Primeiramente, um valor de uso e, segundamente, um valor de troca, que é o objeto da sua crítica, que é o objeto da sua análise, digamos assim. Copenau vai trazer um terceiro valor. Que valor seria esse? O valor, isso é uma tese, pode ser considerado uma tese central da queda do céu, que as mercadorias possuem um valor de se associarem às epidemias. Portanto, há uma equação que iguala aqui o fato da produção mercantil à produção de epidemias, à produção de fumaças de epidemia. Se a gente analisa e volta o nosso olhar, por exemplo, ao modo de produção do capitalismo tardio, ou ainda a recente e insistente acumulação primitiva do capital, de onde vêm os bens materiais para essa produção? Vem justamente da natureza. Então, o avanço dessa fronteira do capitalismo tardio, dessa acumulação primitiva, consequentemente também acarreta na destruição dos ambientes naturais, que são barreiras naturais de contenção de agentes virais, agentes patogênicos. Quando a gente fala aqui de natureza, está falando de biomas, está falando de espécies animais. Não há como falar também da extinção de espécies, da redução drástica do número de espécies desde a Revolução Industrial. Essas espécies sempre foram depositárias de cargas virais próprias, que não eram maléficas a si, mas que podem ser maléficas a esses outros seres. Então, salta a nós aqui uma outra lição do pensamento indígena, que é exercermos uma espécie de diplomacia cósmica com outros seres não humanos, ou até mais que humanos. Nesse sentido, até de se resguardar desse perigo, dessa infecção por agentes virais com os quais nós não temos imunidade alguma, nem muito menos os indígenas. A história dos povos indígenas são marcados por esses acontecimentos virais. A varíola, inclusive, cumpriu um papel muito intenso que facilitou a colonização dessas terras, porque era uma espécie de arma biológica com o qual facilitou o processo de dominação, extermínio, etno e genocídio dos povos tradicionais aqui. Tudo isso que nós estamos falando hoje, que giram em termos da ecologia, ou dos termos do antropoceno, nós vivemos a era do antropoceno. Em uma live anterior do professor Alexandre Araújo Costa, ele situou bem essa problemática do antropoceno, de uma crise ambiental. Então, de fato, a gente está nesta condição de aprender, ainda que duramente, essa lição de exercermos uma cosmopolítica. E o ponto de vista xamânico apresentado por Davi Copenau é muito interessante. Então, o meu trabalho, no momento, eu creio que isso depois se torne uma pesquisa de pós-doutorado, é tentar explicitar também um pouco da estrutura da obra A Queda do Céu. Essa obra aqui. Então, expressões como catástrofe, fim do mundo, provocam fortes reações de aversão na gente. Aversão, exceto quando se refere a um passado. O problema é que agora se referem justamente a um tempo presente. E a obra do céu, ela está estruturada justamente nesse percurso catastrófico, nesse contato com os povos indígenas. A obra está dividida em 3 partes. A primeira delas se chama Devir Outro, a segunda parte, A Fumaça de Metal, e a terceira parte, A Queda do Céu. A minha exposição ela vai se centrar justamente nessa segunda parte, A Fumaça de Metal, sobretudo nos 2 capítulos finais da obra. Aliás, no capítulo final da obra, que se chama O Ouro Canibal. O Ouro Canibal. O capítulo que precede se chama Os Comedores de Terra, onde Davi Copenau dá uma descrição antropológica da gente. Ou seja, a obra é estruturada sobre
um ponto de vista etnográfico indígena do nativo, que não é mais observado, é observador, portanto, observador do homem branco, e o determina como filho dos comedores de terra. O Yanomami associa o branco a grandes tatus que estão sempre escavando a terra em busca desses metais preciosos, sem tomar consciência, sem ter a visão do perigo que é mexer nessas coisas, nesses objetos, nesses ambientes naturais. A primeira e a segunda parte da obra Queda do Céu funciona de outra forma em relação aos desafios colocados na última parte. Devi outro, que a primeira parte vai fornecer a narrativa com que Davi Copenau torna-se um xamã. Torna-se um xamã. O ponto de partida da obra, portanto, de uma análise crítica, né, de uma crítica xamânica da economia política da natureza, tem como ponto de partida o horizonte, o mundo do xamanismo ameríndio amazônico. E é perfeita essa exposição que ele faz. A segunda parte, a fumaça de metal, é uma demonstração que Davi Copenau dará dos processos destrutivos que nos levam a situações de altíssimo risco e custo vital. Um grande ponto de força da obra vai estar justamente nessa relação mais simétrica entre antropologia e conhecimento nativo, o que a gente pode dizer que se constitui uma etnopolítica ou uma antropologia Yanomami dos brancos. Então, eu quero trazer aqui dois conceitos aqui, pontos de vista que a gente pode estar nos orientando para quem não conhece a obra. Nós temos, de um lado, o que nós podemos denominar de uma ecologia cosmológica e, oposto a isso, como força ameaçadora, uma predação mercantil, uma predação do capitalismo tardio. Ou seja, isso está exposto lá nesse capítulo chamado O Ouro Canibal. O Ouro Canibal. Os Yanomami dão uma ênfase maior à prática da garimpagem como o vetor, né, que dá início às epidemias, porque está na história deles. E ainda está. Né? Atualmente são 25 mil garimpeiros ilegais na TI Yanomami, na divisão entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima. 25 mil. Né? Inclusive lançando também essas populações no perigo iminente de se contaminarem, de pegarem a doença do Covid-19. Já há notícia que donos de garimpos em Roraima já foram infectados pelo coronavírus. Então, é muito problemático chegar a epidemia, a pandemia de Covid-19 a esses povos. Então, por isso que, do ponto de vista indígena, os brancos sempre são considerados inimigos. A cosmopolítica Yanomami, vou utilizar esse termo, é um termo da filósofa Isabelle Stenger, eu não vou ter tempo de explicitar, só vou utilizar o termo. Essa cosmopolítica Yanomami, na sua perspectiva xamânica, caracteriza o mundo, a natureza, pelo que eles falam de uma imagem essencial. Essa imagem essencial apresenta uma espécie de princípio de fertilidade, um princípio de fertilidade que compõe o que eles chamam de a beleza da floresta. Se a gente pensar qual o conceito de natureza para o indígena, o conceito Yanomami de natureza, porque vai variar entre as cosmologias de povo para povo, né? Não se trata só de uma cosmologia, de uma metafísica, mas de metafísicas, como bem situou o Eduardo Viveiro de Castro. O conceito de natureza é essa imagem essencial da beleza da floresta e seu princípio de fertilidade. Então, o discurso do xamã Davi Copenau, ele quer contra-efetuar essa predação mercantil, contra justamente toda a opacidade ou mutismo cosmológico do pensamento do branco, que concebe a floresta como uma floresta morta na sua perspectiva. Então, o potencial crítico
dessa política xamânica de Davi Copenhague está em expor justamente o nosso pensamento, o pensamento moderno, o pensamento dos brancos como oco, como esquecido e, sobretudo, extremamente maléfico e virulento. É um pensamento virulento. Então, suas ações práticas, né, a sua reverberação prática também será virulenta. Eu vou citar Davi Copenhague aqui, sobre os garimpeiros. Ele vai falar: os garimpeiros são hostis a nós porque são como espíritos maléficos, são filhos de comedores de terra-floresta. Eles dizem que nós somos ignorantes, mas estão errados. É justamente o contrário. Somos nós que sabemos das coisas e que protegemos a floresta. Somos amigos da floresta porque nossos espíritos xamânicos são os seus guardiões. São eles, esses espíritos, que nos fazem pensar direito e ficar lúcidos. Nosso pensamento não é fixado em outras palavras, é fixado na floresta, nos espíritos xamânicos. Os brancos não conhecem esses espíritos, nem a imagem do princípio de fertilidade da floresta. Eles acham que ela só existe à toa e por isso a destroem. Então vejam o salto perspectivista que há nesse embate, né, de pontos de vista acerca da natureza, acerca do que é a floresta. Entre aquela clássica oposição entre primeira e segunda natureza, que, digamos assim, em que o homem só se satisfaz, só se encontra cômodo na sua comodidade enquanto homem, enquanto humano, enquanto antropocêntrico, nessa segunda natureza morta. Então, a crítica xamânica da mercadoria, no produto, no efeito dessas relações. Na visão crítica xamânica, as fumaças patogênicas, eles usam esse termo fumaça, com certeza aludindo muito à poluição causada pelo garimpo, no maquinário, nos incêndios. Eles não estão sendo reducionistas aqui, muito pelo contrário. Eu vi ontem uma matéria, uma reportagem no The Guardian, em que um grupo de cientistas afirmam que a poluição atmosférica, os centros urbanos onde possuem um ar mais poluído, há uma facilidade maior de infestação pelo coronavírus. Então, é literalmente fumaça de epidemia mesmo. Né? Fumaça de epidemia mesmo. É essa a ideia que a gente pode estar deslizando conceitualmente aqui, do ponto de partida Yanomami, com essas fumaças de epidemia, até chegar, por exemplo, à pandemia de coronavírus. É só mais um agente dessa caça canibal, que esses espíritos maléficos, das quais a ação do homem branco traz com eles. Inclusive, esses espíritos maléficos têm a imagem dos homens brancos. Portam gravata, estão vestidos, só que possuem um aspecto mais ameaçador. Então, essas fumaças patogênicas portadoras das doenças de minério também trazem por trás delas algo que se desvela como uma grande caça canibal. Só que há um problema. O modo de ver o que há por trás dessas fumaças é de acesso apenas aos xamãs. Daí a importância da visão xamânica nesse sentido, que Davi Copenhague traz, né, de enriquecer esse fenômeno. Por trás desse acontecimento natural, há uma espécie de acontecimento sobrenatural, que não é tão sobre, é natural também, do ponto de vista do pensamento indígena. Né? Então, ele vai dizer que se revela uma caça canibal do espírito da epidemia, que eles denominam de Shawara. Esse é o conceito Yanomami para a epidemia, que é diretamente associado à imagem dos brancos. E Shawarari seria o deus canibal da epidemia, que está se refestelando nesse momento com todos nós.
Vale salientar aqui que, diante dessa universalização de uma infestação viral, de uma pandemia, nós, todos agora, doravante, somos índios também. Utilizando aqui um alerta que Claude Lévi-Strauss deu, se não me engano, na obra Saudades do Brasil. Somos todos doravante índios agora com a pandemia de coronavírus. No pior dessa condição e também no que há de potente nessa condição. Então, um pouco do meu exercício é tentar ver quais são as potências dessa condição indígena para enfrentar o contemporâneo. O pensador do contemporâneo é esse, né? É aquele que, segundo a Agamben, mergulha a pena da sua escrita nas sombras do presente e escreve a partir dessas sombras. Então, a gente pode especular um pouco mais sobre o significado dessa chauara, do seu sentido de agente patogênico. A epidemia fumaça não só comporta a ideia de poluição industrial, mas também a pandemia de Covid-19, né? Ou pelo vírus SARS-CoV-2, que é o nome dessa praga. Como sua mais recente caça, como sua mais recente empreitada, essa caça por nossos corpos e nossas carnes. Eu vou, daqui a um tempo, encerrar lendo uma passagem da Queda do Céu, onde o xamã descreve com uma riqueza literária imensa o que seria essa caça canibal do espírito da chauara. Mas eu tenho que concluir algo antes. Toda essa simbologia Yanomami, ela vai revelar uma crítica da atividade econômica, a partir justamente da interpretação da alteridade dos brancos, da alteridade do homem moderno como epidemiológica, e em termos justamente de uma atividade predatória desses espíritos canibais, que declinam a atividade dos xamãs, a atividade xamânica. Por quê? Porque essas epidemias sempre dizimaram populações inteiras na floresta. E o grande recado que Davi Copenau dá é que, uma vez que essas epidemias exterminam as populações tradicionais, inclusive os xamãs, os pajés, não haverá mais aquele que tem o trabalho, a condição de sustentar a nossa realidade. Para o xamã Yanomami, ele tem essa tarefa de sustentar o mundo presente, de estar estruturando a realidade como conhecemos, o que eles denominam de segurar o céu. Por isso que o nome do apocalipse xamânico para os Yanomami se chama de queda do céu. As estruturas da realidade vão se decompor e esse céu vai cair. Inclusive, nós já vivemos entre céus ao longo da história cosmológica, da cosmogonia, da criação do universo indígena. Para os Yanomamis, nós vivemos sob as costas de um antigo céu que caiu. Esse céu, para eles, leva o nome de Rutucara, né? Ou Rutumose. O Rutumose ou o Rutucara é o nome dos dois céus. Então, a tarefa um pouco da atividade xamânica, que a gente pode estar compreendendo aqui em termos do nosso pensamento como também uma tarefa ecológica, é sustentar esse mundo, preservar essa realidade, preservar a natureza, senão o céu vai cair. E não queiram saber como é esse apocalipse. Quem tiver curiosidade, vai lá na terceira parte da obra e leia os acontecimentos da queda do céu. O que acarreta o declínio da atividade xamânica diante desses poderes, dessa epidemia chauara, dessa epidemia canibal dos brancos, que é liberada pela exploração cega das forças produtivas do capital? Vai resultar justamente na instauração de uma crise ambiental sem precedentes. Essa crise já está instaurada, só que para nós ela leva o nome de antropoceno, mas para outros povos extra-humanos, povos extramodernos, mais que humanos, é fim do mundo mesmo. É fim do mundo. Para nós, que leva o nome de antropoceno. Tá? Leva a uma instauração dessa crise ambiental sem precedentes, portanto, em uma linguagem
científica, né, uma desordem do sistema Terra, não é? Então, a descrição desse apocalipse da queda do céu é, por exemplo, uma das formas da crítica indígena, daquilo que o filósofo Karl Marx, outrora, nomeou ou definiu como processo de fetichização das relações humanas pela mercadoria, pela forma mercadoria e sua forma valor. Crítica esta também que incide diretamente ao modo de vida das metrópoles, cheias de gente, cheias de pessoas. É o nosso caso, que segundo o xamã Yanomami, pessoas que dormem muito, mas que não sabem sonhar. Aqui eu quero fazer referência, uma breve referência à obra, ao livro do Jonathan Crary, que se chama Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Nessa obra, o Jonathan Crary vai justamente ressaltar a importância do universo onírico, com o qual a efetivação do capitalismo tardio fez com que a gente perdesse acesso a essa dimensão. Então, dá para relacionar diretamente, perfeitamente, o pensamento do Jonathan Crary ao pensamento também de Davi Copenau, que dá uma importância muito grande à dimensão do sonho. A meu ver, por que Davi Copenau é um grande pensador hoje, que nós estamos buscando, não só ele, Ailton Krenak também, né? Por que Davi Copenau pode ser considerado um grande pensador? Porque antes de ser um pensador, ele é um grande sonhador. É um grande sonhador. Quem tem acesso à primeira parte do livro vai perceber justamente o processo dele de se tornar-se xamã, portanto, de assumir esse devir outro, se dá justamente a partir da esfera do sonho, onde ele aprende a sonhar. E esse sonho é a via de acesso, de contato, de chamamento desses espíritos auxiliares que compõem a beleza da floresta, que ele chama de chapiri, os espíritos chapiri, com os quais o xamã coloca para dançar no seu ritual. E assim é capaz de estabelecer a sua diplomacia cósmica e realizar suas pagelanças, suas curas. Nesse sentido, o xamã é como se fosse uma antena, né? Uma antena de rádio que capta forças extra-humanas e não humanas, e que faz um processo justamente de transcondução dessas forças à realidade, à sociabilidade indígena, não é? Então, fica aqui a dica, fica aqui essa ressalva para associar, né? Talvez isso seja também um tema da minha pesquisa em que eu vou procurar relacionar justamente essa esfera do sonho, do sono, essa dimensão onírica com a crítica da mercadoria a partir dessa perspectiva ameríndia. Isso já foi um trabalho realizado por Walter Benjamin. Quem conhece Benjamin sabe que ele faz uma crítica onírica das relações sociais mercantis, e talvez saia aqui, na minha pesquisa de pós-doutorado, algo que amarre esses autores que fazem parte do meu percurso acadêmico, da minha formação como um pensador, e dando mais ênfase a essa parte final da minha pesquisa, que é estar estudando as cosmologias ameríndias, né, o pensamento indígena, a implicação de ideias indígenas na filosofia contemporânea. Eu posso resumir um pouco assim. Então, o Davi Copenau ele vai desnudar a lógica da produção mercantil ao denunciar justamente todos esses pressupostos antropocêntricos da ideia de natureza através das suas palavras de xamã. Na minha tese de doutorado, eu expus um pouco essa questão de uma crítica ao antropocentrismo, mas ainda muito centrada em determinados autores ali do círculo europeu. Utilizei muito Derrida, Jacques Derrida, por exemplo, também, Georges Bataille, pude utilizar Heidegger, ainda que de um ponto de vista crítico, tentando procurar uma emenda à Carta sobre o Humanismo de Heidegger, né, em que Heidegger tenta superar o humanismo antropocêntrico, mas acaba
reiterando, caindo nele ao final da sua interpretação, né? E só no finalzinho do doutorado é que realmente eu tive lastro ali para tratar dessa questão a partir dos autores indígenas. Então, eu quero daqui para frente estar considerando esse ponto de vista, né? Esse ponto de vista de um pensamento ameríndio. Eu vou agora pedir licença aqui para ler uma passagem, dar, enfim, palavra ao xamã, e para a gente poder estar encerrando e abrindo para os comentários das pessoas que estão aqui presentes conosco hoje. É o capítulo Ouro Canibal. Tem uns desenhos também feitos pelo Davi Copenau. Esse é o desenho, por exemplo, do espírito canibal da epidemia, do espírito da Shawara. Então vejam só como ele possui uma forma ameaçadora para o ponto de vista dos xamãs. Tudo isso que eu expus, por exemplo, vai estar como tese central nas páginas 367 e 368 da segunda parte da obra A Queda do Céu. É o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, da palavra ao xamã Yanomami, tá? Davi Copenau vai dizer: esses seres maléficos da epidemia são muito ferozes e gulosos, assim que se apoderam das imagens de suas vítimas. Aqui a gente pode estar relacionando um pouco da ação viral do corona em nosso corpo, né? Feroz e guloso por nossas células. Então, voltando ao Davi, assim que se apoderam das imagens de suas vítimas, decapitam-nas e despedaçam-nas, devoram em seguida seus corações e engolem seu sopro de vida, deixam suas vísceras para os cães de caça que trazem consigo. Chupam a medula de seus ossos e os jogam para que esses animais esfomeados que os roem com estalos ruidosos. É por isso que a epidemia Shawara nos faz sentir tanta dor na barriga, nos braços e nas pernas. Depois, os Shawarari coziam os corpos destrinchados de suas presas como um amontoado de macacos-aranhas em grandes bacias de metal, borrifando-os com óleo escaldante. É por isso que as epidemias nos fazem arder de febre. Uma vez cozidas, guardam essas carnes, né, em grandes caixas de ferro para comer mais tarde. Preparam, assim, latas de carne humana em grandes quantidades, como os brancos fazem com seus peixes e seus bois. Mais tarde, quando seus víveres começam a acabar, mandam de novo seus empregados caçar as imagens de mais vítimas entre nós. Gritam: vão buscar crianças humanas, bem gordas para mim. Estou faminto. Comeria uma perna com prazer. Então, uma vez saciados, nos deixam em paz por algum tempo. Eles não têm pressa. Quando voltam a sentir fome, retornam mais e mais. Aqui talvez eles estejam falando das seguidas ondas de epidemia que virão aqui. E do próprio corona, né? Está na primeira onda. Quem sabe não tem uma segunda, uma terceira. Ninguém sabe, né? Mas a partir da palavra do xamã dá para perceber que a Shawara, né, ela é insaciável. Ela tem uma grande fome. Ela sempre está com fome. É desse modo que a epidemia Shawara vai nos dizimando aos poucos. Esses seres Shawarari moram em casas repletas de mercadorias e comida, como os acampamentos de garimpeiros. É lá que cozinham as carnes dos habitantes da floresta. Restos de seus banquetes canibais ficam pendurados por todos os cantos da casa, pois eles guardam os crânios e parte dos ossos dos humanos que devoram. Como nós fazemos com a caça que comemos. Suas redes, aliás, são feitas de pele humana. Para fabricá-las, esfolam o corpo inteiro de suas vítimas antes de pô-las para assar. As cordas dessas redes são confeccionadas
com a pele dos dedos, das mãos e dos pés dos seus cadáveres, costurada com máquinas. São mesmo seres maléficos. Na juventude eu ficava apavorado quando minha imagem acompanhava os xamãs mais velhos até as casas desses comedores de homens. Até hoje me lembro do medo que sentia. A epidemia Chauara prospera onde os brancos fabricam seus objetos e onde os armazenam. A produção mercantil. Hoje a gente está no comportamento obsessivo de limpar os nossos objetos, porque é justamente neles, não só na sua superfície material, mas também na sua lógica de produção desses objetos, estão contidas essas epidemias Chauara. Elas estão nos objetos que os brancos fabricam e nas consequências dessa fabricação. Sua fumaça surge deles e das fábricas em que cozem os minérios de que são feitos. É por isso que a doença e a morte golpeiam os habitantes da floresta, assim que estes começam a desejar mercadorias. O fato de acumular com sofreguidão roupas, panelas, facões, espelhos e redes atrai o olhar desses seres de epidemia que então pensam: essa gente gosta de nossas mercadorias? Ficaram nossos amigos? Vamos lhe fazer uma visita, então. Vamos visitá-los. Chegam logo seguindo os brancos em suas canoas, aviões e carros, sem que se possa vê-los. Os grandes rios, as estradas e as pistas de pouso são seus caminhos e portas de entrada na floresta. É acompanhando os objetos dos brancos que acabam vindo se instalar em nossas casas como convidados invisíveis, e hoje em todas as nossas casas também. Quem sabe nós não já convidamos a Chauara de coronavírus aos nossos interiores. Portanto, muito cuidado também. Limpem diariamente a sua casa, tá certo? E lavem as mãos. Vamos tomar cuidado. É por isso que as doenças sempre se seguem. É com peças de metal, Coincidentemente, parece que uma das superfícies onde o vírus da Covid permanece mais tempo são sobre superfícies metálicas, Metais que vieram justamente da extração do interior da terra desses povos tradicionais. É com peças de metal que esses males nos dilaceram a garganta ou furam os olhos e o crânio. Acontece sempre do mesmo modo. Os seres maléficos, Chauarari, não tiram os olhos das mercadorias, para onde quer que elas vão, mesmo muito longe das cidades. Quando um avião carregado voa para a nossa floresta, eles seguem atentamente o seu trajeto. Depois, nem bem ele aterriza, começam a buscar humanos para devorar nos arredores. Contudo, suas vítimas não podem vê-los chegar, só os chapiris conseguem. Ou seja, só com auxílio do xamã. Só traduzindo aqui numa tradução ecológica, de um ponto de vista ecológico, Davi Copenau chama todo o discurso ecológico de palavras da ecologia, o que para eles é só simplesmente um modo de ver xamânico. Se dá justamente com o auxílio do chapiri. Portanto, nós voltarmos para um tipo de pensamento, um tipo de postura hoje que passa a considerar a agência da natureza, dos ecossistemas, dos biomas, das espécies naturais, dos rios, como verdadeiras entidades portadoras de direitos políticos. Então, aqui não é uma política mais restrita ao parque humano. Nem isso é privilégio do humano, a política, mas é uma condição cosmológica de tudo, variável entre os seres e entre os objetos. Então, era um pouco isso que eu intentei trazer aqui para vocês a partir dessa obra fenomenal que se chama A Queda do Céu. Então, comentários
eu já dou por encerrado a minha exposição. Chacoalhar um pouco aqui o maracá do xamã, espantar os patógenos do fim do mundo, e vamos aos comentários, né? Peço que agora que vocês comentem. O Edmilson falou, tema extremamente oportuno, excelente fala, obrigado, meu amigo Edmilson, meu companheiro de graduação no curso de filosofia da UFC. O Otacílio fala que caiu a grande Babilônia, concordo, Otacílio, né? Fogo na Babilônia, com certeza. A Raquel Rocha vai falar, esse livro do Crowley, que eu citei, Capitalismo Tardio e Fins do Sono, é fundamental para a gente compreender as coisas que estão acontecendo agora. Concordo, Raquel. Vamos trabalhar nisso, leiam, busquem essas referências. É tempo da gente estar se preenchendo de perspectiva, estar se fortalecendo com filosofia. Não há momento mais propício para se estar estudando filosofia como agora também. Ela é tão fundamental enquanto a ciência, nesse momento. O Marcelo Vitor vai falar, Mateus, você parece tão lúcido e ao mesmo tempo tão sereno. Muito bom te ouvir, compa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu companheiro também de pensamento, de estrada na formação filosófica. Seu comentário vai dizer, parece que estamos distantes de uma diplomacia cósmica, de uma outra política cósmica. Mas você falou sobre as potências de defesa. E eu pensei nisso no sentido terapêutico, mental, correto? Se sim, quais disciplinas subjetivas poderíamos desenvolver? Quais exercícios espirituais? Excelente pontuação, Marcelo. Não há nenhuma receita pronta aqui para a gente dizer como superar essas condições, que é superar o capitalismo. Eu acho que isso é fruto de uma construção coletiva, vai depender muito do modo como nós nos situamos na nossa condição contemporânea, como nós interpretamos os sinais dessa contemporaneidade. Mas há exemplos que podem nos inspirar nesse sentido. E, com certeza, o modo de vida indígena, o modo de vida dos ameríndios é algo que nós devemos estar olhando atentamente, não com um olhar de exóticos. Lembra muito aquela música do Caetano Veloso, né? Que não será fantástico, né? Não por ser extraordinário, mas por ser o óbvio. A canção O Índio, do Caetano Veloso, né? Então é isso. Aos modos de vida, aos modos de construir modos de atentividade à natureza e aos riscos do antropoceno. A arte, o campo da arte, parece ter largado na frente da filosofia nesse sentido. Há iniciativas como o Lab Verde, que fazem residências artísticas na Amazônia e que pedem para os participantes construírem algo aí de uma estética ambiental, né? Então, por que não também construir um pensamento ambiental, um pensamento ecológico a partir disso? Já há na tradição de pensamento isso, né? Por exemplo, a Deep Ecology. O Leonardo Sampaio, meu camarada também, um abraço. Ele vai falar, Mateus, esse tal céu pode ser também interpretado como um estado de consciência. Eu acho que o termo consciência aqui não é como conhecemos, né? Como algo interior, que traz uma interioridade. Esse estado do ver xamânico, que Davi Copenau fala, eu acho que é um estado extremamente material e concreto. Está mais do ponto de vista de uma técnica de acesso a essas outras realidades, que é uma mesma realidade, se tratando disso, do que um estado de consciência internalizado ou subjetiva. A Carla Damião vai falar, professora Carla Damião, um abraço, muito interessante, obrigado. Meu amigo Rodrigo Fernandes, aqui de Fortaleza, o cineasta, ele vai falar, hoje é dia do aço. É isso. Felipe Durante, meu amigo,
um amigo recente que eu conheci quando fui ao Acre. Ele é professor da Universidade Federal do Acre, professor do curso de filosofia. Está parabenizando pela exposição, pede obrigado. Eu que agradeço a sua audiência, a paciência por me ouvir. O Sandro Soares, meu grande camarada, vai falar como pensar o adiamento do fim do mundo, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Por conta do tempo, eu acho que eu só vou dar a dica, né? Quem apresenta essas ideias é o pensador indígena Ailton Krenak. Com certeza, Ailton, no seu pequeno livrinho potente, também tão fundamental quanto a queda do céu, nos apresenta ali quais seriam ideias para adiar o fim do mundo. O professor Alexandre Araújo Costa vai falar: parabéns pela belíssima fala sobre a esfera dos sonhos, querido Mateus. Lembro que, no mínimo, répteis, aves e mamíferos são todos capazes de sonhar. É verdade, professor Alexandre. O sonho não é privilégio humano, é privilégio de todas as outras espécies. O mundo tem 500 bilhão de sonhadores, mas está perdendo-os aos bilhões. Cada espécie de ave, mamífero ou réptil que se extingue é uma forma de sonhar que se perde. O antropoceno, ou queda do céu, é não só uma calamidade para a biosfera, o é também para a morfeosfera. Excelente, excelente, excelente. Peço sua licença para eu estar utilizando esse conceito de morfeosfera, dessa capacidade dilatada de outras espécies não humanas sonharem também. A Dilma vai falar que participou de umas rodas xamânicas nos Estados Unidos, quando morou em Orlando. Muito bem. A Samara falou, excelente fala, pertinente. O Edmilson pergunta qual obra do Viveiros de Castro você indicaria para dialogar com essa reflexão do Davi Copenau. Eu indico a obra Metafísicas Canibais. Saiu pela editora N-1. Junto com o livro do Jonathan Crary, junto com o livro do Davi Copenau, faz a trinca aí e adquire a obra Metafísica Canibal. A Ediane, minha amiga, um beijo, Ediane, vai falar: parabéns, Mateus, que oxigenada. É verdade. Né? Os xamãs nos ensinam a sonhar, pelo menos a sonhar do modo certo. O modo errado de sonhar é sonhar apenas consigo mesmo. O xamã nos ensina a sonhar com outros. É isso, e com outros mundos e a sonhar com outros possíveis. Bom, é isso, gente. Já deu 1 hora de live. Agradeço a paciência, o interesse de cada um aqui. Agradeço ao professor Emiliano Aquino por estar cedendo espaço, por um pesquisador em filosofia, estar publicizando o seu trabalho, o seu interesse, e um pouco do meu intuito ético por trás dessa pesquisa também está dando voz aos povos tradicionais, a estar me emprestando do pensamento dos povos indígenas para me ajudar a pensar também. E nessa condição também me coloco nesse devir outro, nesse devir indígena. Todos nós somos índios agora doravante. Então, vamos resistir.